porque olha o que Ellen White disse: o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou. Fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus. A humildade de dizer que ela a saída é acreditar em vidas em outros planetas. Sim, a saída então, o Adventista assina essa ideia. Sim, ele assina embaixo. Ufológica moderna, ela começou em 1947, após ali um avistamento de uma grande repercussão nos Estados Unidos. Então, este evento, eu diria, César, marcou o início dessa era e ocorreu no dia 24 de junho de 1947, quando então o piloto civil norte-americano Kenneth Arnold, ele relatou ter visto 9 objetos voadores brilhantes em alta velocidade que se moviam na forma aí, eu diria, errática, perto do Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Então, a descrição de Arnold de que objetos se moviam, como, por exemplo, pires que deslizavam em água, deu origem aí ao termo popular discos voadores, ou seja, flying saucer. E aí gerou, então, uma cobertura massiva da mídia e interesse público sem precedente. Então, eu diria que esse incidente, juntamente com o subsequente infame caso Roswell, esse aí é um mais famoso do que Novo tem, México. O caso Roswell do Novo México, onde um fazendeiro lá encontrou destroços incomuns, né? E aí ele levou esses destroços à Força Armada norte-americana, Força Aérea norte-americana. E é interessante porque eles chegaram a anunciar a recuperação de um disco voador, mas rapidamente a Força Americana veio e disse: não é nada disso, né? Não tem nada a ver, é um balão meteorológico, gerando aí uma das mais famosas teorias do encobrimento dos OVNIs e alienígenas. Então, com a alegação posteriores de corpos extraterrestres recuperados, levados lá para a base secreta, como por exemplo a Área 51, você já deve ter ouvido falar, embora o governo norte-americano classifique o ocorrido como um balão do projeto MOG. Que projeto era esse? Na realidade, seriam os chamados modernos drone, né, para investigar o quê? Investigar testes nucleares soviéticos daquela Guerra Fria e tudo mais. Bom, a descoberta de julho de 1947, então, com o fazendeiro que encontrou lá aqueles destroços metálicos, isso fez com que o xerife da cidade contatasse a base aérea do Exército de Roosevelt. E aí a base emitiu um comunicado à imprensa sobre um disco voador. E esse foi, então, o único caso, não existe outro caso, é o único caso de relato do governo norte-americano. Mas é interessante porque no dia seguinte eles se retrataram. Então a Força Aérea rapidamente corrigiu a informação, dizendo, por exemplo, que os destroços eram de um balão meteorológico e que mostrou aí o material que parecia ser um papel de alumínio. Não sei se você já viu isso, mas tem, inclusive, aí eu vou pedir para o Cláudio colocar aí o caso Roswell. Olha lá. Aquela, então, seria a foto da nave que foi encontrada. E eles falaram que depois era o quê? Que na realidade era uma farsa, não era... isso aí é uma foto, né? Então, com foto você já viu o que pode se fazer, né? Então, não era uma nave espacial, não tinha nada a ver. Até os ufólogos vão argumentar que era uma nave com tripulantes descritos aí com seres pequenos, né, de grandes cabeças, olhos e tudo mais. É interessante porque o incidente de Roswell, o caso foi encerrado em 1997 e eles concluíram que isso envolveu esse balão, que um projeto Mogul, que era usado para testar aí testes nucleares russos, né? E também eram usados manequins aí de testes e não alienígenas. Então as teorias OVNIs, objetos voadores não identificados, então muitos pesquisadores testemunham aí e outros que são testemunhas acreditam, por exemplo, num encobrimento massivo aí com corpos extraterrestres sendo levados para locais, como já falei aqui, a Área 51, para engenharia reversa.
E é interessante porque o caso Roosevelt, ele é considerado um marco da ufologia moderna e um dos eventos mais famosos aí sobre OVNIs, popularizados aí por documentários, séries de TV, enfim, né? Livros. É interessante porque não só nos Estados Unidos, porque você tem uma infinidade de filmes que Hollywood produziu acerca dos OVNIs. O mais famoso acho que é o ET, o extraterrestre. Aí você tem Independence Day. Você tem inúmeros filmes produzidos por Hollywood para propagar o quê? Propagar essa ideia dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados. É interessante porque o próprio termo OVNI, objetos voadores não identificados, ou em inglês chamado de UFO, foi criado em 1953 pela própria Força Aérea dos Estados Unidos para classificar esses relatos. A gente falou aí sobre o comentário que fizeram aí já, né, antes de começarmos o programa. Se for falar sobre a Igreja Adventista, tô fora. Então, mas aí não só adventismo, né, mas Mormon, raelianos, espíritas. O mormonismo. Deus mora numa estrela chamada Kolob para os mormons. Como é que é? Deus mora numa estrela chamada Kolob. Pois é. E para os adventistas, existem planetas habitados, inclusive a Ellen White relata que ela viajou em alguns planetas. Eu vou relatar, né? Aqui, eu vou provar aqui. Porque agora eu estou mais preparado, né? As pessoas dizem assim, você não pode provar. Eu vou provar. É interessante porque não só os mormons, né, os raelianos, os espíritas, kardecistas também defendem vidas em outros planetas. Então, olha só, agora a própria Igreja Adventista tem um programinha de televisão aí ensinando as crianças adventistas a se relacionarem com os OVNIs. Como assim? Fazerem as crianças acreditarem em vidas em outros planetas. Peraí, me fala mais disso. Como é que é essa história? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um programinha aí na televisão para criança. Tem um vídeo na internet onde eles estão ensinando que existe vidas em outros planetas. É interessante isso, porque olha o que Ellen White disse. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Isso é o que crê a igreja. Por quê? Porque a Bíblia ensina isso? Porque a ciência ensina isso? Não, porque Ellen White ensinou isso. Então continua a senhora Ellen White. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava a santa alegria que era a expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus. Desculpa, não tem como não rir dessas declarações da senhora Ellen White. E não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Isso está no livro Primeiros Escritos, página de número 40, edição de 1995. Então o arrebatamento de Enoque é conhecido aí por todos os cristãos. Está lá em Gênesis, capítulo 5, verso 24. Para Ellen White, ele foi arrebatado, mas para um planeta. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomara. Interessante porque o relato de Gênesis, capítulo de número 1 aí, capítulo de número 5, aliás, capítulo de número 5, é repetido em Hebreus, capítulo de número 1, 11, verso 5. E era de se esperar que na visão de Ellen White, Enoque fosse encontrado no céu. Então, ocorre que ela deu aí um passeio por outros mundos siderais e foi descobrir o velho Enoque habitando em Saturno. Enoque. Ela não fala Saturno, mas por causa das 7 luas, Saturno, né?
Agora veja. Que segundo, nós sabemos que Saturno possui 7 luas. Que se eu me lembro, lá no texto ela não fala Saturno, né? Lá no escrito dela, ela não fala de 7 luas. Agora veja. A Ellen White, ela diz então que ela acredita então em vidas em outros planetas. Sim, acredita. Então o adventista acredita, porque para eles ela é sagrada, né? Sim, não vai negar Ellen White. Vai negar Ellen White? Vai dizer, não, ela é uma louca, uma maluca. Não vai dizer isso o adventista. Não, ela está equivocada, também não vai ter aí a humildade de dizer que ela se equivocou. A saída é acreditar em vidas em outros planetas. Sim, a saída então, o adventista assina essa ideia. Ele assina embaixo. Enquanto que a ciência nega isso, né? Eles assinam embaixo. Interessante. Mas vai que aparece vida de outro planeta aí. Aí o adventista é interessante a sua observação. Vai que. Por quê? Porque é claro que a gente crê, eu tenho algumas bases aqui, vou dá-las, que não existe vida em outros planetas, mas vai que porque quem somos nós, né? E o universo, aí você vira adventista? E a criação de Deus. Eu acho que eu vou virar ufólogo. Eu não virei adventista por outras coisas. Porque tem que crer em Ellen White nas suas mentiras, é melhor virar ufólogo. Interessante porque o espiritismo, o kardecismo, acredita que o céu são os planetas habitados. E aí o mesmo ensino também é sustentado pelos mormons, que falam de um Deus que habita aí numa estrela chamada Colobe. Agora, Ellen White reconhece... uma pausa aqui, porque logo no começo, eu não estou aberto aqui o chat agora, acabei de abrir, mas o pessoal fala, mas o que tem a ver ufologia com teologia, não sei o que lá, mas peraí. Tudo a ver. Há uma relação ou não entre o adventismo e o mormonismo? Porque, por exemplo... Eram parentes. Então... Joseph Smith era parente de Ellen White. O adventista não admite muito isso, não. Mas... tinham por exemplo, um apologista que já veio aqui defendendo agora as testemunhas de Jeová, afirmando, por exemplo, que Russell não teve nenhuma influência dos adventistas, o que não é verdade. Teve. O que não é verdade. Mas, vamos lá, quem influencia quem? Parece que é o mormonismo que influencia o adventismo, né? Sim. Nessa linha do tempo. Porque Joseph Smith é antes de Ellen White, né? É isso aí. 1850. E eles eram meio parentes também, e aí eles eram meio próximos. E aí algumas coisas você vê... Sabe um cara que por exemplo, o Joseph Smith tem um anjo que é o... Como é que chamou o anjo do Joseph Smith? Moroni. E a Ellen White ela copia essa ideia, né? Ela tem um anjo assistente, né? Sim, também. Mas ainda a igreja adventista crê que Jesus é o arcanjo Miguel, que é errado. Não, sim, mas a Ellen White tem um anjo assistente. Não tem o nome desse anjo. Assim como o Moroni é um anjo que fica ali com deu as revelações a Joseph Smith, né? A Ellen White também meio que tem essa... Ela copia essa ideia. Esta é uma característica das seitas. Então, as seitas, elas estão baseadas em quê? Uma revelação extra-bíblica. Veja, o anjo diz. Não é o que a Bíblia diz, é o que o anjo diz. Então, eles estão baseados naquilo que o anjo disse e não naquilo que a palavra de Deus disse. Por exemplo, essa história da Ellen White sair voando é com um anjo, né? Sim. E aí ela vai para outros planetas e ela chega lá e vê o bom e velho Enoque que estava lá em Saturno. E Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, página 274, ela reconhece que há sonhos falsos, como há visões falsas, que são inspirados pelo espírito de Satanás. Está no livro Testemunhos Seletos, né? Página 274, segunda edição de 1956. Então, esse caso de ver Enoque no planeta Saturno não seria um exemplo de visões falsas inspiradas por Satanás? Porque eu vou bater muito forte aqui hoje, porque na realidade, César, quando uma pessoa diz para mim, eu vi um ET, eu entrei numa nave, num OVNI. Foi abduzido. Fui abduzido. Teve uma mulher que foi no programa da Hebe Camargo dizer que ela tinha sido estuprada por um ET. Como a gente vai acreditar nessas coisas? Então você tem os inúmeros relatos, porque a pergunta é, né, e talvez os nossos ouvintes do Mostra o Texto estejam perguntando aí, mas Joaquim, há extraterrestres na Bíblia?
Então, de acordo com os líderes aí do movimento da Nova Era, os ufólogos e os adventistas, etc., e outros grupos, né? Eles dizem que sim. Eles dizem que sim. E a maioria deles foram influenciados por este livro aqui, Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas, os deuses astronautas. Então, toda essa onda ufológica... Isso lá. Isso. Pode concluir. Toda essa onda ufológica vem deste livro aqui. É interessante porque o Erich von Däniken, e também tem um outro que é o J.J. Benítez. Eu não achei os meus livros lá em casa, na minha biblioteca, do J.J. Benítez. Mas houve uma época, nos anos 80, anos 90, o J.J. Benítez influenciou muita gente. Então, no relato dele, por exemplo, sobre Sodoma e Gomorra, sabe o que eles dizem? Que os anjos vieram salvar Ló. E sua família, na verdade, era extraterrestre. E esses anjos vieram, então, com a missão de salvar Ló de uma explosão nuclear. Então, deviam esses ETs retirar Ló e sua família para um lugar distante da radiação. E a esposa de Ló olhou para trás e aí viu a explosão. E aquilo produziu a morte, segundo J.J. Benítez e segundo o Erich von Däniken aí. Bom, isso não é crível, claro que não é crível. Por quê? Porque se o escritor de Gênesis desejasse narrar aí uma explosão nuclear, teria usado palavras apropriadas para descrever esse fato. E não é isso, porque é impossível de aceitar que houvesse aí escrito com suas palavras acontecimentos inteiramente diferentes. Então, em primeiro lugar, Ló recebeu a ordem para fugir para a região montanhosa. E Ló desejou ir para outro lugar fora da cidade, e os anjos consentiram. Então, por outro lado, a descrição do evento não se assemelha aí a uma explosão nuclear, como querem muitos ufólogos. Então, as explosões nucleares, elas são cercadas de fortíssimos ventos, formam furacões, fazem cair chuvas radioativas. Então, nem Ló, nem a sua família viram algo parecido. Ainda, se a mulher de Ló tivesse contemplado a explosão, teria ficado cega e não morta. Então, existem outras passagens que os adeptos aí da ufologia citam para apoiar a teoria sobre os ETs. Existem inúmeras. Por exemplo, a própria Arca do Concerto. Então, segundo alguns ufólogos, eles dizem que dentro da Arca do Concerto, aquela arca era o resultado de um artefato entregue por ET a Moisés. Então, o Erich von Däniken, aí no livro dele, falando sobre a Arca do Concerto, ele fala então sobre a arca como um condensador elétrico com várias centenas de volts, e uma delas saíam chispas de fogo muito fortes. E citam como prova a sua afirmação o fato de usar morrer em tocar na arca. Olha só os argumentos ufológicos aí. Então isso não pode ser aceito, porque a Bíblia descreve a arca que ela era recoberta de ouro por dentro e por fora. O crente pode considerar os anjos como seres extraterrestres? Não, tem até uma irmã que conta o testemunho dela e escreveu o livro. Mas o anjo é da Terra? Não, o anjo é do céu. Então é extraterrestre, não é de um outro planeta, é do céu. Não, mas é extraterrestre, não é fora da Terra. Planeta. Mas tá fora da Terra. Nesse sentido, não é não? Ou não é? Então os anjos são seres extraterrestres? Olha a teoria da irmã Marta Anderson. Ela disse assim... ela foi abduzida, né? Foi levada por uma nave. Lógico, e ela disse que ali encontrou seres angelicais em naves espaciais. E que esses seres angelicais tinham quase 2 metros, de 2 a 4 metros de altura, E ela disse que esses seres que as pessoas dizem aí que são ETs, são seres angelicais. A sua teoria que você acabou de defender. Não, eu falei que se os anjos são extraterrestres, né? Você há de convir comigo que eles não são da Terra, né? se a rigor é extraterrestre que não está na Terra, então beleza, o anjo também então, olha só, aí o pessoal usa muito o texto de Ezequiel, capítulo de número 1 lá. Dizem que se tratava de discos voadores. E o Erich von Däniken, no livro dele, vai defender isso.
E é interessante porque o Eric Von Däniken, ele pega do capítulo 1, aí ele já vai direto para o capítulo 4, ele se esquece de citar alguns versos. Então no verso 1 diz assim: eu vi as visões de Deus. Então o que o profeta estava escrevendo? Então são visões de Deus, tá? Isso aí tá claro. E não a presença de seres extraterrestres que tripulavam uma nave espacial. Ezequiel não diz isso. Então, da mesma forma, no capítulo de número 10 de Ezequiel, onde o profeta de novo tem uma visão colocada no meio do templo, que no verso 20 identifica como querubins. Então, o livro de Ezequiel contém aí diversas visões. Qualquer pessoa sabe que se trata de algo simbólico e não real. É interessante porque o pessoal chega ao ponto de dizer que Jesus era um ET. Chega ao ponto os ufólogos de defenderem isso. O JJ Benítez defende isso, identifica que aquela estrela também que guiou lá os magos, né, a Belém, era um OVNI. Era um OVNI. É interessante as declarações que os caras falam. Então, se você pegar um dos livros do JJ Benítez, que é um dos mais lidos, o Cavalo de Troia, e aí ele diz lá que Mateus capítulo 2, verso de número 2, está fazendo uma referência a OVNI ali. Nós sabemos que os magos, eles não eram, como alguns interpretam, astrólogos. Eles eram astrônomos. Qual a diferença de um astrólogo para um astrônomo? Um é científico, o outro não. Essa é a grande diferença. O astrônomo estuda a influência dos astros na vida, na humanidade, né? Por exemplo, nas plantações. E não negamos que os astros, de fato, influenciam nas plantações. Agora, nas marés, né? A lua, nas marés. Exemplo, Então, isso é científico. Agora, dizer que eles influenciam na sua personalidade, aí já vai para o campo da astrologia. Então, a astrologia, porque o astrônomo estuda os astros, enquanto que a astrologia estuda a influência dos astros na vida das pessoas, na personalidade do indivíduo. Então não é bem assim, tá? Então, quando, por exemplo, eles chegam ao ponto de dizer, quando apareceu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, ali foi uma cena de extraterrestre, de aparição de extraterrestre. Cada declaração que a gente vê são absurdas. Cristo não é um ET, ele não é um mestre subordinado aí a uma corte orientalista, como querem esses adeptos da nova era, os adeptos aí da ufologia. Enfim, os ETs realmente existem? Tem aqui o Hélio Rodrigues dizendo assim: eu sou um ET, tá vendo aí? Então, se você é um ET, tá participando com a gente, que tá ouvindo o programa, né, como o Hélio, manda uma foto aí. Manda uma foto aí pra gente ver. Mas ele tá de paletó e gravata, será que é um ET assembleiano? Será que tem isso? Os Mormons têm uma crença muito particular. Toda seita tem crenças particulares, né? Essa é uma das características de seita. Eles têm uma crença deles mesmos, né? Uma crença que eles mesmos desenvolveram, né? No caso dos Mormons, a ideia de que o Mormon, ele pode evoluir até se tornar um deus de um outro planeta. Um dos planetas, Como é com isso? as suas esposas deusas ou sua esposa deusa. Na realidade, o Mormon pode virar um deus na cabeça deles de outro planeta. Porque Deus já foi um homem como eu sou, como você é. Então, o Deus Mormon já foi um homem como nós. Alguns profetas da igreja, como o Brigham Young, afirmavam que ele era Adão, que se tornou Deus. Em outras palavras, Jesus tem um avô. Quem era o Adão? Deus. O Adão virou Deus? Isso. Adão alcançou a perfeição e se tornou Deus. Certo. Brigham Young ensinou isso. Então, é interessante, porque isso não é opinião minha, tá bom, César? É importante a gente colocar isso aqui. Tem alguém que mandou aqui, o tradutor da Bíblia, que Saturno tem 274 luas. Pode isso, Arnaldo? Não sei, aí já tem que perguntar para um astrônomo. Mas ele acho que disse que era 7, então. Interessante, porque num exame, César, de 1.600 obras na área de ufologia, entre artigos, livros, etc., ele descobriu um ufólogo norte-americano chamado Liam Catoé. Ele descobriu o seguinte:
Muitos dos informes acerca de ETs que se publicam agora na imprensa narram fatos que são assombrosamente parecidos com possessão demoníaca e os fenômenos psíquicos que têm sido conhecidos durante muito tempo por teólogos e parapsicólogos. Declaração de um ufólogo. Ele está dizendo aqui que muitas dessas manifestações são manifestações de demônios. A gente tem que levar essa consideração aqui, tem que levar isso em consideração. É interessante porque a gente pega aí, por exemplo, né, as centenas de pessoas, né, que foram, por exemplo, tiveram contatos com os ETs. O que aconteceu? Na realidade, a gente vê a característica desses ETs, que há uma ânsia muito grande aí de demônios espirituais manifestados aí pelos estranhos seres chamados de ET. Então a Bíblia afirma que todos os homens pecaram, está lá em Romanos capítulo 3, 23, e que por obra da lei ninguém poderá ser salvo. Agora você vê os ETs, o que eles fazem? Vêm, sequestram seres humanos. Por exemplo, tem o caso de uma Dory, uma americana, que andava com 2 homens lá nos Estados Unidos. O pessoal achava que ela era uma alienígena. Ela apareceu, tinha lá os traços, né? Parecia aquele ET do Gugu, lembra dele? Lembro. Então a mulher era estranha, mas era uma mulher. Ela tinha uma cara meia triangular, né? Parecendo um ET. E aí ela de repente sumiu e não se viu mais. Nem ela, nem aqueles 2 homens que andavam com ela. E aí nos Estados Unidos, então, dizem que ela estava ali na forma de um ET materializado num homem, numa pessoa. É interessante esses relatos, porque quando a gente ouve, eles vêm para roubar, eles vêm para matar, eles vêm para destruir. E aí, esses ETs chegam ao ponto de violentar pessoas. Então eu te pergunto, se esses ETs, de fato, porque algumas mulheres afirmam que tiveram relações sexuais com ETs e que até ficaram grávidas. Eu falei aqui o caso de uma que foi na Hebe Camargo, contar lá a visita de um extraterrestre que ela recebeu. E é interessante porque, segundo elas, durante a gestação, os extraterrestres voltaram para levar o feto. E levaram? Diz que não, segundo elas, sim. Certo. Você não pode rir dessas coisas aqui, porque... Olha o Cláudio. Então ela teve relação com o ET, aí depois... Várias, não só essa do Brasil, outras dos Estados Unidos relataram isso. Ficaram grávidas, quando estava gerando lá o feto do ET no ventre, certo. Os ETs voltaram e levaram o feto delas. Entendi. Tem ouvinte aí que mandou áudio, Cláudio, vamos lá. Vamos soltar o primeiro, vamos lá. Prepara aí, Joaquim. Bom dia, pastor César. Bom dia, pastor Joaquim. Luan Rodrigues, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu queria saber também a ligação, né, dos ETs, né, com os chamados reptilianos, né? Também tem essas teorias que falam que existem reptilianos, né, pelo mundo, inclusive personalidades, né, famosas, né, políticos. Eu queria saber a ligação de ETs com reptilianos, segundo a palavra do nosso Senhor. Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Na época que a gente fazia aquele seminário sobre espiritismo no Centro Professorado Paulista, eu fui dar uma palestra sobre cultura racional. E aí, nessa época... Cultura racional, aquele pessoal de branco que fica falando que você veio do verme, vendendo um livro, Universo em Desencanto. Que não é nem cultura, nem racional. Não tem nada de cultura e nem de racional. O Tim Maia foi membro dessa seita. É interessante, né? Porque eu para poder falar sobre isso, entrei dentro da seita. Me tornei membro da cultura racional. E eu fui lá em Vila de Cabo. O cara falou do Rio de Janeiro aí. Branco lá eu também? Lembrei. Eu tenho a roupa até hoje. Devia ter trazido, esqueci. Eu tenho a roupa até hoje. De carteirinha e tudo.
Eu não fiz nenhum juramento, não consagrei minha vida a Manuel Jacinto Coelho, nada disso. Certo. Aí teve o dia, porque o dia 13 de maio é o dia que os adeptos da cultura racional creem que os habitantes do mundo racional visitam a Terra. E eles vêm nos OVNIs, nos objetos voadores não identificados. E aí, eu, juntamente com um pastor amigo meu, nós oramos, fomos lá para o dia 13 de maio. Vimos pessoas possessas e as pessoas diziam assim, eles estão possuídos pelo magnético. Aí chegou... Por quem? O magnético. O magnético seria o capeta, né? Não na visão deles, mas seriam espíritos atrasados. É interessante porque tinha um horário lá no dia 13 que vinham as naves e pousavam ali em Vila de Cava, Belfor Roxo. Para eles lá é a Nova Jerusalém, descrita na Bíblia. O Manuel estava vivo ainda. Que é em Belfor Ele morreu. Roxo. É, em Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Claro. A Nova Jerusalém, tanto lugar. Nada contra Belfor Roxo, mas tudo Barra bem. da Tijuca, né? É, tem uma Barra da Tijuca ali e tal, mas Ipanema, mas vai pra Belfor Roxo, tudo bem. E aí? Você não pode ir, Joaquim, nessas horas. Tem que manter. Eu não consigo. Enfim, meia-noite era o horário marcado para a vinda dos habitantes do mundo racional. E a gente foi lá. E, César, eu confesso para você, eu já entrei em cada lugar, já fui em cada lugar terrível de seitas. Nunca fiquei com medo. Mas nesse dia Mas eu medo fiquei do com quê? medo. Bom, a gente tava lá, todo mundo de branco. César, eu tava num ambiente, me consagrei, jejuei, enfim. Tinha muita gente orando por nós, enfim. Mas um ambiente muito pesado. Você via pessoas possessas, endemoniadas, jogadas lá no meio do sítio lá. Interessante. Quando deu meia-noite... E você lá de branco andando no Eu povo. de branco, todo mundo de branco. Aí fomos pra lá pra esperar a vinda dos habitantes do mundo racional. César, eu vi. Não foi que me contaram. Ó, Joaquim, você vai estragar. Escuta o que eu vou dizer. Eu vi uma luz muito forte. Foca só no Joaquim, pelo amor Uma de Deus. luz muito forte. Eu vi, César. Eu não esperei. Eu corri pra dentro do alojamento. Ah, Chamei você o ficou com pastor. medo? Fiquei com medo, confesso. Você pra falou você. o quê? Vai que esse pessoal tá... E aí? Eu corri. Fui lá pro alojamento. Me cobri. Não se faz mais apologistas como antigamente. Isso já tem quase 30 anos, César. Certo. E aí? Eu me cobri. Aí Com medo da luz. eu e o pastor, amigo meu, tava no outro quarto, porque eles colocaram no outro quarto. E aí eu deitei. Quando eu acordei de manhã, num beliche, dormi em cima, e embaixo tinha um outro cara lá da cultura racional. Tinha uma vela preta, vela amarela, vela vermelha acesa, no pé do beliche. E aí, o mais Só tinha interessante... vela ou você tinha desenhado alguma coisa? Vela, só vela, só vela. Quando eu saí, porque a cultura racional veio da Umbanda, né? O Manuel Jacinto Coelho era um bandista. Quando eu saí pra entrar no quarto, rapaz, eu virei assim pra entrar no corredor do quarto, me deparei com um cara com quase 2 metros de altura, o cara forte, escuro, mas, sabe, parecia que morava no Senegal, cara. Aí que eu me assustei mais ainda. E eu fiquei lá orando e consegui dormir, graças a Deus. Mas o Aí que era no essa dia história? seguinte, eles relataram que eles vieram, que mantiveram contato com eles, que eles trouxeram novos ensinamentos para eles. O que pode ter sido aquela luz? Você lembra daquele farol do Batman? Lembro. Pode ter sido algo assim semelhante. Ou pode ter sido uma manifestação. Porque, na minha visão, pode ter sido uma manifestação de demônio. O demônio tem essa capacidade. Se a Bíblia diz que ele pode se transformar em anjo de luz, então, na minha visão, quando alguém diz assim, eu entrei numa nave espacial, eu tive contato com o ET. Você teve contato com um demônio. Na minha visão, foi com um demônio. Muita gente viu. Ali é o diabo trabalhando no coletivo. Ali é o diabo trabalhando na mente dessas pessoas. Então não existem provas irrefutáveis acerca da existência de seres inteligentes em outros planetas. Então, dos milhões de casos dos chamados supostos aí raptos de pessoas por parte de extraterrestre, então nos últimos anos
é interessante porque você tem inúmeros casos, mas a ciência não encontrou nenhuma evidência. E aí, a gente pode falar aqui dos objetos que são recolhidos, por exemplo. Esses supostos seres, sejam de outros planetas. Eu te pergunto, o que eles têm? Ah, mas vou pedir pro Cláudio colocar aí o ET lá da... Aquele ET lá que fizeram até... Tá vendo? Dizem que isso aí é um ET. Certo. Isso aí já foi refutado. Esse tá? é daqui do Brasil mesmo? Não, isso aí é do México. Ah, o do Novo México. Esse é do México. Então dizem que ele foi capturado. Dizem que a NASA tem ETs. Dizem que o ET aqui de Varginha tá aqui no Brasil, nas Forças Armadas Brasileiras. Tem inúmeros casos aí, inúmeros relatos. Vamos só ir um pouquinho aí para frente. Põe aí, por favor, as meninas, porque a Globo está promovendo agora a ufologia, né? As meninas, essas 3 meninas aí são lá de Varginha e naquele lugar... naquele muro ali, né? Naquele muro, elas viram o ET. Então elas relatam isso, estão vivas até hoje, né? Essas meninas aí. E elas relatam essa experiência com o chamado ET de Varginha. Aí dizem que esse ET, o exército veio, levou embora e ninguém sabe mais do que aconteceu com eles. Então hoje a cidade de Varginha, pode pôr as outras aí, a sequência, Cláudio, por favor. Olha o que tem ali. Não, a Varginha. Vamos ver. Ó, essa aí é do Roswell. Lá é uma cidade também que é muito visitada. Isso aí é uma caixa d'água lá na cidade de Varginha. A forma de um disco voador. Mas o pessoal também já aproveita, né? Aí você tem, né, o ET de Varginha, ó lá, na cidade, tá vendo? Aí você tem inúmeros outros casos. Vamos colocar os outros aí, Cláudio. Que não foi colocado ainda, vamos ver. Tá vendo isso aí? Esse aí é Barra do Garça, ó lá. Barra do Garça? Você é do Mato Grosso, né? Sou. Então, lá no Mato Grosso. Sabe o que é isso? É o formato de disco voador. Não, é um aeroporto de discos voadores. Ah, claro. Pode colocar mais. Essa aí é a pedra lá em São Tomé das Letras, Pedra da Bruxa, que dizem que pousa aí também objetos voadores não identificados. Agora eles pousam em cada lugar também, hein? Como é que pousa? Olha ali? Lá, tem mais. Certo. Tá vendo isso aí? Isso aí é lá em Belém do Pará. Tá? Então isso aí é lá em Belém do Pará. E aí lá é o chupa-chupa lá de Belém. Volta um pouquinho. Lá de Belém tem inúmeros casos que pessoas foram violentadas, foram massacradas pelos ETs, enfim. Isso aí é lá em Belém. Lá no Pará, um chupa-cabras aqui também, né? No Brasil. Tem chupa-cabra, mais à frente. Isso aí é lá na Chapada dos Veadeiros. Certo. Vai muita gente para lá também para ter contatos com os extraterrestres. Essa aí é lá em Bertioga, tá vendo? Bertioga também tem uma área lá que eles acreditam que tem ETs ali. Mas avisaram pros ETs essas coisas, Joaquim? Como é que é esse negócio? Dizem que viram lá, né, na cidade. Dizem que viram. Então, por isso que esses lugares ficaram famosos. Então, apesar de serem vistos aí por muitas pessoas, as naves, elas não são captadas e constantemente por radares que observam a entrada de qualquer objeto estranho em nossa atmosfera. Você sabe muito bem disso. Os caras aí, agora há pouco tempo, abateram lá na Venezuela drones. Então hoje o espaço, né, até a gente sabe muito bem disso, os Estados Unidos é especialista nisso. Então mesmo que houvesse aí milhares de mundos povoados no universo e não se tem prova de que existam, seria impossível que estivesse pelo menos uma vez por ano em contato com o nosso planeta, que fica na extremidade da nossa galáxia. Quanto mais os milhões de supostos contatos afirmados por tantas pessoas no mundo. Então esses supostos seres extraterrestres, o que acontece? Eles conseguem respirar normalmente, sem o auxílio de qualquer equipamento respiratório em nossa atmosfera. Outra coisa, não existe também duas naves completamente iguais. Isso então sugeriria que esses seres usassem essas naves somente uma vez, sem os seus contatos com a Terra.
Então esses pilotos militares aí de vários países, eles afirmam terem disparado contra algumas naves. Mas eu te pergunto, aonde é que tem uma nave abatida pela Força Aérea Americana? Ou de qualquer outro país? Onde tem? Não tem nada. Não tem nada, mas eles dizem, nós abatemos uma nave, um disco voador. Peraí, cadê? Aonde são essas coisas? Como a gente poderia, então, explicar o fenômeno aí da aparição dos chamados extraterrestres? Ora, é simples. A gente sabe muito bem o que a Bíblia vai dizer. Então, o que a Bíblia tem a dizer? A Bíblia afirma que os seres denominados aí, extraterrestres, eles na realidade são demônios. Apesar de não serem tangíveis e físicos, tá lá, são espirituais. Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, Efésios 2, 2, Efésios 6, 12. Então isso explicaria o porquê desses seres desaparecerem de forma mágica, porque os espíritos não possuem uma matéria física. Então a gente pode interpretar isso como sendo estado alterado de consciência, porque também tem a questão da telepatia, da canalização, que seria possessão demoníaca. Tem o caso também da projeção astral, psicografia. Então são algumas formas que são utilizadas aí para a comunicação com os extraterrestres. Então, além disso, eu diria o seguinte, porque muitos pesquisadores e escritores dessa área, eles chegam a dizer que viajaram mais de 35 mil quilômetros, tendo contatos com OVNIs. Bom, eu pergunto para você, há muita semelhança entre o ocultismo e esses fenômenos de seres extraterrestres. Além disso, a Bíblia fala da paternidade universal de Deus. Aliás, João 1,12. Porque esses movimentos é que falam da paternidade universal de Deus. Não, Deus é pai de todos, todos são filhos de Deus, os ETs são filhos de Deus. Mas espera aí, eu estava até dando um seminário na Assembleia de Deus lá em Curitiba, do pastor Pimentel. Era um seminário que a gente promovia e tinha pessoas de várias igrejas. Na hora do almoço, um irmão me chamou para almoçar e fomos almoçar. E esse irmão faz parte de um grupo de ufólogos cristãos de Curitiba. Ufólogos cristãos? De ufólogos cristãos. Interessante. E ele me falou das experiências dele. Mas eu falei para ele que, na realidade, os contatos que ele tinha eram com demônios. Não eram com seres de outros planetas. E eu mostrei para ele como Satanás tem essa capacidade. Por isso Paulo diz assim... Mas aí você fala para ele, mas se aparecer uma luz, você sai correndo. Vai... Como eu disse, né? Pode ser um demônio materializado naquela luz. Vai que, né? Exatamente. Vai que, tem, né? Mais ouvinte ao vivo, vamos ver aí. Solta aí mais um. Rapaz, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma honra estar participando da rádio. Meu nome é Marcos, sou de Caruaru, Pernambuco. Eu tenho uma pergunta. A maioria das pessoas que dizem que são abduzidas por extraterrestres, os sintomas são basicamente parecidos com pessoas que ficam endemoniadas. Podemos acreditar que, de fato, é uma possessão demoníaca? Não tenha dúvida que esses contatos que as pessoas têm são com demônios. Eu não tenho dúvida com relação a isso. São contatos demoníacos. Então, quando uma pessoa, ela diz, eu entrei numa nave espacial, eu fui abduzida por um ET, eu me relacionei com o ET, ou o ET me possuiu. É possessão demoníaca isso. À luz das escrituras sagradas, Satanás se transforma em anjo de luz, seus ministros em ministros da justiça, e Paulo vai dizer, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, não ignoramos os seus ardis. Então a Bíblia diz que Deus nos resgatou do poder das trevas. Então a Bíblia não nega o poder do diabo. Agora, o poder do diabo é limitado. O poder de Deus é ilimitado. Então o diabo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Não, nem esses seres são também oniscientes, onipotentes e onipresentes. Então quando a gente vê o pessoal querendo utilizar a Bíblia
para defender a ufologia, para defender a existência de ETs, não tenha dúvida. Isso é uma artimanha de Satanás. Então, quando a Globo está agora promovendo a série do ET de Varginha, o Globoplay, não tenha dúvida, mais uma vez, uma promoção do ocultismo. É o que a Globo sabe fazer muito bem. A Globo é a maior propagadora do espiritismo na nossa nação, do ocultismo, das ideias contrárias à palavra de Deus. Toda vez que a Rede Globo coloca lá um evangélico, é sempre motivo de chacota. Nunca é para elogiar, nunca é para exaltar o nome de Jesus, muito pelo contrário. Tá? Então a gente tem inúmeros argumentos aí para defender que esses OVNIs e esses ETs, na realidade, são demônios, manifestações demoníacas, além da divergência que a gente tem dentro do próprio mundo da ufologia. Então, entre eles, não há unanimidade. O Joaquim, volta e meia também aparecia, agora acho que diminuiu mais nos Estados Unidos, aqueles sinais misteriosos dos milharais, lembra? Isso, na nas Inglaterra. plantações, na Europa e tal. Acho que aqui no Brasil também andaram interessante, teve aqui em Santos. Você não pode rir, Desculpa, mas... Aqui em Santos também tinha? Aqui na praia, em Santos. Aí a Rede Globo foi lá. Foram tanta praia melhor em Maceió, lá no Nordeste, lá em Santos, o ET. Copacabana, né? Copacabana e tal. Mas vamos lá. Foram lá os ufólogos. E esse negócio é tudo farsa, então. Deixa eu é contar tudo os esse caso mesmos. aí, porque a Rede Globo mostrou isso. Certo. Foram os ufólogos, a Rede Globo mostrou lá os sinais, né? Aí ficaram esperando no dia seguinte. Aí tinha um senhorzinho de madrugada, ele com os pés ligeiro, fazendo... cara. Aí o pessoal da Globo lá, né, perguntou: cadê os extraterrestres? Eu disse: sou eu. Sou eu. Ele fazia com os pés. Nos milharais lá na Inglaterra, foi comprovado que aquilo foram máquinas agrícolas que fizeram. Então todos eles carecem. Tinham sinais, né? De Tem até um filme autenticidade. depois que apareceu um filme, não sei. Tem inúmeros filmes aí, né? Não lembro quem era. Hollywood. Acho que era do Tom Cruise, eu acho. Hollywood é especialista Mel nisso. Gibson, né? Mel Gibson. Eles são especialistas em promover essa Tem questão. um do Tom aí. Cruise também, não tem? O Tom Cruise, ele pertence. Hã? Guerra dos Mundos. O Tom Cruise o Cláudio sabe pertence... tudo. Ô, Cláudio, você acredita também? Não. Sinófilo. Então, o Tom Cruise pertence à cientologia, uma seita muito boa pra gente tratar aqui. O que trata a cientologia? Porque não é só ele, tem Poder vários da... artistas o de Tom Hollywood. Cruise, aquele outro famoso também, como é o nome dele? John Travolta. Eita! Cinema é com ele ali, ó. Seitas é comigo. O que faz essa cientologia, Joaquim? É uma seita muito violenta, inclusive. Muito violenta, tem casos... inúmeros casos de pessoas que foram abusadas, de pessoas que foram exploradas financeiramente, perseguidas por essa seita. Então trabalha muito com o ocultismo, o poder da mente. A mente em si não tem poder. O homem não tem o poder de transportar um objeto, por exemplo. Essa caneta vai sair daqui para aquela outra mesa. Ela pode sair? Pode, mas é o poder da mente? Não. É uma manifestação demoníaca, um demônio que pega a caneta, tira daqui e põe lá. Mas Jesus falou que se tiver fé, você pode dizer que esse monte sai daqui, lança o mar e vai, não, né? E não são anjos. E nem demônios. Não. Aí é fé. Vai. Tem mais ouvinte aí, Varão? Solta mais um aí, por favor, please. Queridos, Deus abençoe a todos, pastor César Cavalcante, pastor Joaquim de Andrade. Amém. Um feliz ano novo para os irmãos. Aqui é irmão Sérgio Muniz, do Embu das Artes. Então, essa questão é uma questão muito complicada, né? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma época que eles estão falando muito sobre multiverso, né? Multiverso, a gente vê isso na Marvel, a gente vê isso na DC, né? Que são publicações fictícias, e a gente vê essa ideia na questão da religiosidade, pode-se dizer assim, do Mormon, né, na religiosidade aí da Igreja Adventista também, na questão de Ellen White. É uma coisa muito controversa, mas é aquela questão, né, pastores? A Bíblia vai falar o seguinte, que Deus, pela fé, está em Hebreus, ele criou os mundos, ele fez os mundos. Mas a Bíblia
ela se limita a dizer isso. E aí as pessoas começam a ter as suas conclusões, né, extras bíblicas, e aí gera toda essa controvérsia. Controvérsias, pastor Joaquim. Isso. Deus É abençoe os irmãos. É o nome do livro. E aí, Joaquim, o multiverso, outros mundos, a Bíblia diz que Deus criou os mundos. Isso é verdade? É verdade, também. é verdade. A gente não nega isso. Agora a questão é, esses mundos são habitados? Então, que base tem para afirmar isso? A base são essas visões e revelações dos ufólogos? Ou de fato a ciência comprova isso? Porque a ciência diz que não tem vida em Marte, não tem vida em outros planetas. Então, se a ciência diz isso, por favor, quem sou eu para questionar a ciência? Agora, o pessoal argumenta aí, né? O argumento deles é o seguinte: mas peraí, existem aí tantos planetas, porque Deus não criaria vidas em esses outros planetas? Bom, então a gente vai entender o quê? Que Jesus teria que morrer nesses planetas também. Por quê? Bom, a Bíblia diz que Jesus é o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Esse mundo que nós estamos aqui. O planeta Terra. Deus amou a Terra, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esses seres extraterrestres são seres, por sua vez, cruéis. São seres pecadores. Se são pecadores, não precisam de um Salvador? Depende, E aí, porque... Jesus- Calma aí, depende, porque na visão da Ellen White, esses outros planetas são habitados por pessoas que não cederam à queda. Porque, segundo a Ellen White, lá tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles também, lá eles não caíram, né? Tem essa história, não tem? Da Ellen White? Tem. É interessante porque o argumento dessa probabilidade aí, quanto mais planeta, mais vida inteligente, não pode ser usado como prova cabal aí para que haja vida inteligente em outros planetas. Por quê? Porque a gente não tem nem prova de que haja dezenas de planetas em nosso universo. Você não tem condições de saber quantos planetas você tem. Não, mas dezenas tem como provar, né? Não, Joaquim? não. Você é da época que tinha Peraí. só 9 planetas, né? Você não é dessa época? Quantos planetas Se tinha? você falar que existem milhões de planetas, você pode afirmar isso? Não, milhões de não, planetas? Mas centenas dá já. Sim, tá bom. Centenas já dá. Já é bastante. Porque na minha época tinha 9 planetas, né? Aí depois, sua época também tinha 9, não é? É. Aí depois o Plutão parou de ser planeta. Depois Aham. agora parece que foi promovido de novo. Não sei. O Plutão é planeta hoje? Não sei. Então, Mas- se existisse vida nesses milhões de planetas que eles argumentam aí, a gente deveria possuir o que nesses planetas? Seres muito mais racionais. Sobre Ô, o meu, planeta mas por que tem Terra. que ser mais? Por quê? Se existe aí um pouco mais de 1.300.000.000 formas de vida terrestre e marinha, é o que diz aqui. Então, conhecidas, catalogadas hoje pelos cientistas em nosso planeta, porque somente os seres humanos possuem personalidade, vontade própria, emoção, inteligência. E aí? E o que eles vêm fazer aqui na Terra? O que normalmente eles vêm fazer na Terra? Os extraterrestres? Levar água. Eles vêm, Buscar os recursos naturais. eles vêm pra... Agora veja, saindo desse campo, tempos atrás agora estava na moda que tinha um cometa que ia colidir com a Terra, que era o... Holly Bop. Não, tinha um número aí. Como é que chama esse cometa, o Cláudio, você que é ufólogo? Tinha o lembra? Holly Bop, que era em 1980. Não, agora. Agora? Tem um cometa que tava em. Que tava todo mundo dizendo que era um disco voador, porque ele mudou de rota. Porque. Quer ver, ó, o pessoal do chat nunca me decepciona. Escreve aí o pessoal do chat que cometa é esse que eu tô falando. Escreve aí, que eu vou falar pro Joaquim aqui, que o Joaquim não tá lembrado. 3i Atlas, aqui, ó. Ouviu falar, não ouviu? Sim. Então, agora veja essa questão, né? Esse tal desse 3i Atlas, que é o que tava todo mundo dizendo. Bom, aí entrou o feriado do fim de ano, sossegou esse negócio, mas até antes do Natal, o 3i Atlas estava numa rota, tinha corrigido rota e estava vindo para a Terra, mas cometa não corrige rota, alguma coisa assim. Então tudo isso era verdade, porque isso aí era um disco voador.
gigantesco do tamanho do estado Que ia de não sei o colidir que com a lá. Terra e acabar com o planeta. Isso, exatamente. Só que é o seguinte, por que eles estavam dizendo que é um disco voador? Porque ele corrigiu a rota. E se ele corrigiu a rota, é uma... Tem inteligência. Tem inteligência. Ou seja, ele estava... Governado por seres inteligentes. Ele estava caminhando, vindo, depois ele virou a rota e tal. Essa alteração da rota é caracterizada pelos cientistas como... corrigir a rota quer dizer que... Como assim? Se é uma pedra voando, não tem que corrigir a rota. Ok. Mas se isso já basta para falar que é vida inteligente... E a complexidade da criação não aponta para um criador inteligente o tempo inteiro? Então por que esse pessoal não cai de joelho logo diante de Deus? E admite a existência de Deus. E admite a existência de Deus. Entende? Então, verdade. Fica essa questão aí para os irmãos pensarem. Quando a gente vai para Romanos, capítulo de número 18, verso 18 a 22, a Bíblia indica que toda a criação geme e sente dores de parto. Por quê? Por causa do pecado. Então toda a criação. Aí eu te pergunto, Jesus é o salvador de que planeta? Então os efeitos da maldade causada pela queda de Adão foi o quê? Só na Terra ou foi universal? O efeito da queda de Adão? Foi para a Terra. Universal, foi universal. Mas se toda a criação, quem criou os outros planetas? Não, tudo bem. Vamos entender, quem criou todos os planetas? É um criador só, mas qual é o desdobramento disso em outros planetas na Bíblia? Então, por isso não existe vida. Não, qual é o desdobramento da queda de Adão em outros planetas? Então, qual seria o propósito? Deus chega lá e fala assim, maldita é a Terra por causa do homem. Não, a Terra. Mas Deus vai destruir. Deus vai destruir só a Terra? A Terra vai pegar fogo, né? Mas qual é a evidência dos outros planetas Então também? eu te pergunto, Deus vai destruir toda a criação para criar novos céus e nova Terra? Então, João disse, viu um novo céu. Então... Tem aqui uma pergunta do Davi Moraes. Ele fala o seguinte: bom dia, muito respeitoso ele, inclusive. Bom dia, pastor César e pastor Joaquim. Cientificamente, não há probabilidade de existência de vida em outros planetas? Se pensarmos racionalmente, por que um universo tão grande? Que Deus fez um universo tão grande se não tem vida? Você tá risonho hoje, né, Joaquim? Hoje é o dia mundial. Joaquim, tá? Provérbios 29. Deuteronômio, Verão. Deuteronômio 29, desculpa. Você não sabe nem dar desculpa. Eu vou César, existe, pelo amor de Deus, irmão, nós não sabemos tudo, Deus não revelou tudo. O que Deus criou? Responderia da seguinte todos forma. Esses planetas, eu não sei. Eu responderia da seguinte forma: o tamanho e a complexidade da criação aponta para o tamanho e a complexidade do Criador. E essa pergunta do Davi, ele tem a ver com, mais ou menos, a pergunta é o custo-benefício, né? Se não tem, por que ele que fez? Né? Qual é o benefício de tudo isso? Mas a relação custo-benefício só faz sentido para seres limitados. Então, por exemplo, não sei se eu estou me fazendo entender, mas, por exemplo, imagina uma pessoa rica. Agora imagina uma pessoa milionária. Agora imagina uma pessoa trilionária. Bilionária, trilionária. Uma vez eu ia entrevistar uma pessoa no programa, Joaquim, e ele era bilionário. Eu nunca tinha estado com alguém bilionário. Eu conheço muitas pessoas ricas, mas... Tipo Joaquim? Bilionário? Você conhece alguém bilionário? Não, nem milionário eu conheço. Eu conheço rico, milionário não. Então veja, se você der um Google aí, coloca aí a diferença de milionário e bilionário. Aí se você colocar isso em segundos, 1 milhão de segundos dá tipo 11 dias. 1 bilhão de segundos dá 32 anos. Você tem uma ideia de diferença de milionário para bilionário. Então eu nunca tinha conversado com um bilionário. E aí ele ia vir no programa. Aí eu fui fazer pesquisa. Falei, eu vou perguntar o cara que é
lá pelas tantas, depois do programa, tá, não sei o que, você sabe que eu gosto de moto, sempre tive moto. Aí eu falei, eu não sei, ele falou de moto, eu falei, eu tenho uma moto. Eu falei, que moto você tem? Eu falei, minha moto, ele tinha 4. Aí, fora essa moto que eu tinha, ele tinha uma moto de cada tipo. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que é isso? E o que isso tem a ver com a pergunta do irmão? Se não há vida em outro planeta, por que Deus criou? A pergunta dele tem a ver com custo-benefício. Pensa para uma pessoa bilionária, qual a diferença dessa pessoa que pode comprar qualquer coisa, comprar um Fusca ou uma Ferrari? Para ele não vai fazer diferença, não vai fazer diferença quase nenhuma. E mesmo assim ele não pode tudo. Ele é bilionário, mas ele não pode tudo. Ou seja, a relação custo-benefício não faz sentido diante de alguém que pode tudo. Entende? Por exemplo, por que Deus criou um universo tão grande se só a Terra é habitada? É que para Deus, para alguém que pode tudo, ele é onipotente, criar um universo pequenininho, ou grandão, ou imenso, é a mesma coisa. Porque ele pode tudo. Ou seja, a grandeza espacial do universo aponta para a grandeza do Criador. O Salmo 19, o salmista diz assim, você quer saber sobre Deus? Pega o elevador, desce ali embaixo e olha para cima. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quer dizer, a grandeza espacial, de alguma forma, está apontando para a grandeza do Criador. Então, não necessariamente tem que haver uma relação custo-benefício. Se ele fez tantos planetas, então eles deveriam ser habitados. Essa relação custo-benefício não funciona para quem pode tudo. Ele pode tudo. O trabalho, força, poder que Deus tem para criar uma formiga ou para criar uma montanha, ele pode tudo. Então é a mesma coisa. Além disso, César, a gente não pode se esquecer que a Bíblia não dá resposta de tudo. A Bíblia não fala a respeito de tudo. A Bíblia fala de automóvel, por exemplo? Não. Tá bom, e como é que a gente vai encarar então tudo isso? Infelizmente, muita gente trabalha dentro do argumento silencioso. Jesus era casado? Se Jesus era casado? Não. A Bíblia diz? A Bíblia não fala de esposa. A Bíblia não diz que Jesus era casado. Mas não fala que ele tinha uma esposa. Também não diz que ele não era casado. Joaquim, presta atenção que tudo vira corte. Você vai defender que Jesus era casado, Joaquim? Você vai defender que Jesus era casado? Não. Eu sei, a gente tem que tomar muito cuidado, é verdade. Mas a questão é essa, meu irmão. A gente tem que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o universo, a Terra está na posição em que ela está. A Terra é habitada. A Bíblia relata que Deus criou vida inteligente aqui na Terra. Isso é relatado pela Bíblia. É interessante porque a Bíblia também descreve essa criação de Deus, que a criação, e aí toda a criação, diz a Bíblia, geme e sente dores de parto. Então, por isso que eu defendo, pastor César, que todo o universo foi afetado pela queda, não só a Terra, tá? Agora, claro que existem muitas especulações, então a gente quer trabalhar com fatos concretos. E aí eu vou te perguntar, porque dentro dos filmes a gente vê como são colocados aí. O cinema utiliza aí como espelho da humanidade. Então explora temas que vão desde aí horror parasitário, invasões hostis, até possibilidade de cooperação pacífica e comunicação intercultural. Então esses invasores hostis, por exemplo, que este é um dos subgêneros mais comuns, esses alienígenas, eles apresentam o quê? Uma ameaça à existência humana. Veja as meninas, eu estava assistindo ontem lá na Globo, o ET de Varginha, as meninas até hoje morrem de medo, vivem debaixo de medo. Então, esses ETs trazem conforto, trazem consolo, trazem algum bem para a humanidade. Então, filmes, por exemplo, como Independence Day, mostram naves gigantes aí destruindo cidade
e a união global para combater a ameaça. Então, o Alien, por exemplo, por sua vez, foca aí num aspecto parasitário, predatório, gerando aí paranoia e horror. Então existem outros, por sua vez, como o ET, né? Já é um ser mais benevolente, né? Apresenta alienígena que busca aí contatos, né? Pacíficos e são do bem. Então, nesses casos aí, o foco narrativo, eu diria que é a tentativa da comunicação e da compreensão mútua, muitas vezes com um tom aí de fábula ou de esperança. Então tem essa questão das abduções e experimentos, filmes, por exemplo, como Fogo no Céu, é um exemplo notável desse nicho aí. Baseado em, eu diria, relatos, eles exploram o trauma, os mistérios, as abduções alienígenas, eles exploram as cenas de experimentos agoniantes e criam uma atmosfera de terror psicológico. Então essa paranoia da invasão global, filmes como, por exemplo, esses abordados aí por Hollywood, a invasão de alienígena é perturbadora para os habitantes da Terra. Então, porque os corpos humanos são dilacerados pelos ETs e vive uma verdadeira paranoia as pessoas que estão aí voltadas para a ufologia.